Eu quero fazer uma pergunta. Por quê? Por quê? Onde é que está a resposta disso? Por quê? O litoral de Maricá ele está sob ataque, em virtude da atividade do petróleo, né? E junto com o petróleo vem a atividade também de estaleiros, né? Atividades portuárias. É um empreendimento, né, de uma empreiteira, certo? Vai fazer ali um cais, vai fazer estruturas enormes. Então é mais uma vez uma empreiteira dando as cartas. Essa é a preservada natureza de Jaconé hoje. É como se a vida passasse por ali como um barquinho que navega em águas tranquilas. Sempre foi assim. Mas amanhã talvez não mais. Se olharmos com uma lupa, vemos que toda essa tranquilidade está ameaçada e que o potencial destrutivo daquilo que supostamente está por vir é devastador. Não! 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 Porto não! 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 Essa é Isabela. Isabela e sua família moram nessas casas aqui, exatamente dentro do suposto espaço delimitado pelo projeto para a construção do empreendimento portuário. Eu nasci aqui, criado, tenho 36 anos, eu vivo aqui desde que nasci. Isso aqui era tudo do meu avô, lá naquela entrada que você viu do barro até o final, era do meu avô, ele loteou. Então existe uma família aqui. Tem umas pessoas que não são da família, que é um loteamento. Mas assim, meu avô e minha avó teve 13 filhos. Os 13 filhos quase todos tinham terras aqui que meu avô deu quando loteou. Então existem famílias aqui. Uma família que vive aqui. E ele falou na última reunião que em São Gonçalo tem casas baratinhas que a gente pode vender aqui e comprar lá. Será que esse empreendimento ele tem anuência da Secretaria de Patrimônio da União, da SPU? Certo? Mas esse empreendimento ele vai estar avançando sobre terrenos de marinha, que é a área da União, e sobre a praia, que é bem de todos, e sobre o mar. Será que a SPU já deu anuência para isso tudo? Porque é uma apropriação de estruturas, de bens que eles não compraram. Os empresários não compraram essa área, né? A população, que é, digamos assim, a dona da praia, ela foi ouvida, ela está aceitando? A Secretaria de Patrimônio da União, ela já deu todos os documentos em relação a isso? Cadê o parecer da SPU em relação a isso? Qual vai ser como é que é isso? Como é que é se apropriar de terra pública e fica por isso mesmo? Como é que pode um empreendimento multiplicar a sua área de atuação de uma maneira tão avassaladora? Inclusive em cima de um bairro que já está ali há muitas décadas, se não me engano, desde os anos 70. As pessoas compraram aqueles lotes. Aquilo não é invasão. As pessoas compraram. Então como é que fica isso? Como é que fica essa situação da pessoa comprar uma propriedade privada e depois aquilo ser expandido assim, né, sem ter uma discussão com a sociedade, com os agentes que estão envolvidos, né? Então, que tipo de apropriação é essa? Então são coisas que nós temos que colocar em questão para ver que processo está acontecendo no litoral de Maricá e no litoral do Rio de Janeiro. Hoje eu não sei como que os caras estão conseguindo, porque hoje em dia para botar um poste de luz aqui 200 metros da lagoa e da praia, não pode. Aí os caras vão e abrem um porto, né? Pra quê? Pra destruir o lugar. Você pode estar certo disso aqui. Ponta Negra e Jaconé nunca mais vai ser o mesmo depois disso aí. Eu nem sei se vai ter gente para ocupar aquilo, porque o que eles dizem é o seguinte: nós vamos fazer uma espécie de um condomínio, nós vamos construir, quem quiser entrar, entra. E se não tiver ninguém para entrar? Como é que fica? Então, uma outra coisa que se observa nesse licenciamento é uma gestão nada democrática. Tá? Os licenciamentos todos,
eles têm sido assim, com práticas muito autoritárias. Aí ele falou assim, não, mas a gente vai tentar tirar vocês daqui, a gente vai conversar para ver como vocês vão sair daqui. Aí, por mais que a gente não quiser sair, ele falou, se vocês não quiserem sair por bem, vocês vão sair por mal. De vista, o nosso modo para poder correr atrás é só fazer um baixo-assinado, porque depois que tiver feito, vai ser ruim de voltar atrás, né? Que já fizemos baixo-assinado, já mandamos para a prefeitura, já fizemos tudo. Nós vivemos uma democracia mentirosa, a gente sabe disso, nós vivemos uma democracia mentirosa. Então, vai somando uma série de coisas que vai tirando aquele brilho dos olhos, vai tirando aquela vontade de viver, de cantar, de gritar, de sair pelo meio da rua, falando, nós somos um povo feliz, nós somos um povo realmente livre, um povo... Mas, e de repente estas pedras aqui representam tudo isso. Representa toda essa vontade de viver, toda essa alegria de viver, toda essa vontade de sentir a natureza cada vez mais pujante, cada vez mais cheia de vida. Eu acho que o resumo é esse, é vida, vida, vida. Nosso contingente de policiais, não falo só de Saquarema não, mas de toda a região, não suporta, né, o que está acontecendo hoje. Né? O hospital que nós temos também, para vocês terem uma ideia, nós só temos consultas marcadas para junho. Nós estamos o quê? Em maio. Né? Então hoje os serviços públicos já estão saturados. E com a vinda do porto, né, eu até seria a favor se antes do porto viesse 10 hospitais, 10 escolas, né, empresas verdes que ficariam em torno do porto. E as pessoas começassem a trabalhar. Só que não é isso que acontece. Mas também você vê uma população precarizada em questões de infraestrutura. A estrada para cá é extremamente estreita, assim, a maior parte das estradas, o fornecimento de água, saneamento, esgotamento sanitário é precaríssimo. A própria autarquia que fornece esse tipo de serviço para cá declara publicamente que nem 50% da população tem acesso a principalmente a água potável. Então, os danos são socioambientais também. Infraestrutura nem para um fim de ano, quanto mais para um período prolongado, ou para daqui de eterno. Só coisa ruim, com certeza. Entendeu? Então não adianta você começar um empreendimento e depois de vir a infraestrutura, porque não acompanha. Aí vai favelizar. Então é impossível ter um licenciamento de um porto desse sem ter um estudo de sinergia. Esses empreendimentos exigem estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, que é a cidadania, tanto importante um quanto o outro. Este estudo de impacto ambiental, ao que consta, foi realizado, mas o estudo de impacto de vizinhança quanto ao município de Saquarema não foi realizado. Então, houve o descumprimento total da legislação de Saquarema, e Saquarema como município e como também uma entidade da federação tem que ser as suas leis respeitadas. Que de acordo com o IARIMA, a mancha de poluição, né, vai atingir desde Niterói até Saquarema. Não pode tomar qualquer decisão antes que tenha esses estudos todos articulados, para ver que é alguma coisa arrasadora, terrível, digamos assim, né, realmente destruidora. Vai ficar muito ruim sim pra gente aqui. Bom não vai ficar. Bom ficaria se deixasse do jeito que está. Isso entristece, isso traz uma angústia muito grande para a gente, da gente se sentir assim, sem poder fazer nada. Para salvaguardar o bem cultural, recorre-se legalmente à preservação e ao tombamento. Então,
Tombamento significa o reconhecimento daquela área como de especial interesse histórico, cultural, científico, e por isso é uma lei protetiva. A partir da aprovação dessa lei, aquela área não pode mais sofrer grandes modificações, mutilações, degradações. Ela passa a ser protegida por uma legislação. Então, o que é preservar? Preservar é garantir a integridade do bem, é dar o respaldo governamental, é desacelerar o processo de degradação. Bom, a gente apresentou o projeto 2590 de 2017 com o objetivo de tombar os beach rocks de Jaconé. A aprovação dessa lei na Assembleia Legislativa ela não vai ser fácil. Ela hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto. De lá ele passa pela Comissão de Meio Ambiente, provavelmente também pela de Cultura. Não vai ser fácil por quê? Porque a gente sabe que a Prefeitura de Maricá é contrária à aprovação dessa lei. A Prefeitura tem buscado a construção desse porto como um caminho para o desenvolvimento de Maricá. Mas tem dois aspectos que são importantes. Primeiro, a relevância em si dos beach rocks, né? É uma área com uma formação geológica cheia de particularidades, que vem sendo objeto de pesquisa tanto de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quanto também pela sua importância ambiental. Estamos trabalhando para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível na LERJ. É importante destacar que o projeto teve um consenso dentro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico pela sua relevância, pelo seu tombamento, que não foi levado à frente pelo governador, mas o que não destaca a posição dos técnicos e conselheiros do INEPAC. A prefeitura embarca nesse uso industrial para uma área que até a véspera do fim de ano, quando o porto é anunciado, a área era APA. Era a área para conservação da vida silvestre, marinha. E, de repente, no fim de ano, ela se transforma em zona industrial. Por que num dia ela era importante, do outro dia para o meio ambiente, no dia seguinte ela deixa de ser? Como ela perdeu esse atributo? Ou ela não perdeu o atributo? Eu acho que ela não perdeu, porque ela não foi modificada. O atributo é o mesmo. De estar vivendo um momento tenso, né, na expectativa de que a qualquer momento o poder público, né, o Estado do Rio de Janeiro, através do seu órgão licenciador, expedir uma licença de instalação de um projeto absolutamente incompatível com o perfil e com a vocação dessa região. Então nós temos estruturas portuárias, estruturas de estaleiros, temos estruturas de base operacional de petróleo no nosso litoral já construídas, já estão construídas e estão subutilizadas. Então, para que destruir patrimônios de todos para implantar um empreendimento, né, que tem análogos, que tem similares na costa? Para quê? Para que isso? Para satisfazer uma demanda da empreiteira? É uma demanda da empreiteira ou é uma demanda da estrutura produtiva? Você tem todo o cais de São Cristóvão do Porto do Rio de Janeiro que ele está subutilizado para a atividade petrolífera. Certo? Nós temos também o Porto do Açu no norte fluminense, uma estrutura portuária imensa, altamente impactante no litoral, né, que no momento está 1/5, 1/6 da capacidade de operação. Nós temos outras coisas, nós temos um paraíso aqui que pode ser explorado nesse nível de paraíso, com ecoturismo, agroturismo, né, turismo de aventura, né? Quando eu falo isso, eu falo em tirolesa. Nós temos uma lagoa que nós poderemos ter campeonatos de remo, vela, quer dizer, há muito mais coisas, né, que poderiam alavancar esses empregos tão desejados, eu até entendo, tá? Mas que não seriam nocivos para a nossa qualidade de vida. Essa reta final que a gente se encontra dessa batalha jurídica, né, de enfrentamento, para que o procedimento de licenciamento ambiental desse terminal portuário receba uma reviravolta, né, que ele de fato ele não
ele seja reconhecido a absoluta inviabilidade locacional, sob o ponto de vista ambiental, social, econômico, né, de instalação dessa atividade aqui nessa região. Cara, em relação ao emprego, eu acho que pra gente não vai ter nada, porque as pessoas vão ter que já vir formada, né? Muito difícil. Poucos aqui têm escolaridade ou curso para isso. Mas ninguém aqui está capacitado para esse emprego. Porque até para fazer um ensino médio é difícil às vezes para as pessoas. Quantas pessoas eu conheço que não terminaram nem o ensino médio? Que nem chegaram ao final do fundamental. Então essas pessoas vão trabalhar em Porto, você acha que vai? Eu não acredito. Muito pouco. De 10%, 1% deve trabalhar. Se trabalhar. Entendeu? Porque eles não vão vir para dar mão de obra qualificada, não vão vir ensinar ninguém aqui não. Duvido. Com essa crise braba que está aí, para nós, né, que tá na crise. Eles não, eles estão com dinheiro para investir. Muitas pessoas acreditam que um empreendimento de grande porte vai trazer trabalho para todos e desenvolvimento para a região. E isso é mentira, porque as empresas trazem os seus técnicos muito bem treinados de fora. Porque aqui já vai ficar bastante prejudicado, bastante. Porque você vê que aqui tem várias lojinhas, né? Coisas pequenas, é onde o pessoal tira o sustento da família. E com a chegada das grandes lojas aqui, não vai ter chance para a gente que é pequena. Essas pessoas vão acabar tendo que correr atrás de benefícios do governo, sei lá, talvez vender o que tem para poder sobreviver. Não sei, vai ficar difícil. Tem muita gente simples aqui, muita gente que não tem estudo e arrumar emprego fora é inviável, porque quem trabalha aqui não pode arrumar emprego em Niterói por conta da passagem, porque os empresários não querem pagar passagem, as pessoas têm que se virar por aqui mesmo. E eu sou dessas pessoas que olham para frente e olham para trás, olham tanto para mim como para o povo. Né? Não gosto de ver ninguém dizer, poxa, estava vivendo uma vida tão boa, agora entrou esse negócio aí, atrapalhou. Né? Porque tem muita gente, já estão pescadores, que já estão na idade que não arruma emprego. Entendeu? Não arruma emprego deles, é aquilo ali. Até o fim da vida deles, para tratar da família. Entendeu? É aquilo ali. Amanhã depois ser prejudicado pelo aquilo ali, eu acho não é bem. Eu acho que não é bem. Para mim, eu acho que um sofrimento do povo é a mesma coisa que foi que a gente sofresse. Bom, o que vai ser tirado daqui é o sossego também, porque a gente preserva muito essa paz que a gente tem aqui nesse lugar ainda. E eu acho que com a chegada desse porto, tudo vai se acabar. Vai vir muita coisa ruim aí. Coisa que a gente vai perder aqui é a tranquilidade que a gente tem, né? O índice de assalto, bandidagem vai aumentar, já que aqui não tem, né? O índice de criminalidade aqui é abaixo de zero. A gente vai perder isso aqui definitivamente pro mundo das drogas, pro mundo da prostituição, pro mundo negro da cidade. Os subempregos também, porque não tem ninguém preparado aqui para poder atuar numa empresa desse tipo. Muito embora a gente queira receber todos que venham para cá com muita alegria, porque somos todos irmãos, não é? Não podemos, aquele ali não presta, aquele... Não, somos todos irmãos. Mas virão com certeza bandidos, financiadores da droga, traficantes, prostituição, roubo, assalto. Isso é evidente, como 2 e 2 são 4. Esse ponto vai melhorar para um lado, vai piorar para o outro, para o povo, né? Porque essa região dos lagos aqui é uma região muito famosa.
região do Lagos. Muito famosa de praia, de tudo. Olha que quando chega carnaval, quando chega feriado, essas coisas, você vai nessas praias aí, você não dá nem para entrar na praia. De tanta gente vindo lá para cá. Porque a qualidade de vida a gente tem quando a gente está bem com a natureza, né? No ambiente. Isso vindo para cá, com certeza vai ter desastre ecológico, que vira e mexe é vazamento de óleo, né? Vai acabar com a praia que a gente usa lá para pescar, levar a família, para fazer um piquenique, passear, levar os filhos, não vai ter mais. Que pessoas assim como eu gostam de vir para cá para praticar um esporte, um lazer, se distrair um pouco, e a construção desse empreendimento vai simplesmente destruir tudo isso que a gente tem aqui, essas ondulações, que vem pessoas de todo o estado para surfar aqui. Aqui a gente tem uma região com as ondas mais pesadas que a gente tem na nossa costa brasileira, né, cara? Então, isso aqui pra mim, eu fico assim, às vezes comparando com picos que tem internacionais. Pô, os picos que a gente tem aqui também tem que ser preservados, entendeu? De importância, pô, muito grande, até internacionalmente falando, né, nesse sentido, né? Que é um pico de treino para muitos surfistas, inclusive surfista profissional internacional. É um pico que é frequentado até por surfistas de nome, né, que frequentam o Marcos Monteiro, Patrick Reis, e outros caras já fizeram documentários ali, o Carlos Burle, Heraldo Gueiros. Então, e a gente tem o pico aqui também de Ponta Negra, que é o pico principal aqui do canto. Tem as balas aqui também, que disseram que vão mexer aqui também, mexendo lá, mexe aqui também, né? Então a gente tem todos esses picos aí que a gente perde. Se acontece um negócio desse aí, que ia morrer mesmo a comunidade surfista daqui. A gente tem toda essa feição geológica que é única no estado, que são os beach rocks. Então a gente pensar que no dia 9 de abril de 1832, o jovem Darwin passou de cavalo aqui em cima, ele deve ter chamado a atenção a ele exatamente esse tipo de ambiente. O Charles Darwin, jovem, com 23 anos, em cima de um cavalo, andando na sua viagem pelo interior do estado do Rio, quando ele passa ali na atual praia de Jaconé, ele olha para a praia e deve ver algumas rochas, e vê algumas manchas escuras. E aquilo ali é uma coisa que chamou a atenção dele, porque o Darwin, ele era muito mais geólogo do que biólogo. Ele era influenciado por um livro importantíssimo que foi publicado em 1830, 1831, chamado Princípios de Geologia, que foi o livro mais importante de geologia do século XIX. Então, o que é um beach rock? Nada mais é do que uma antiga praia, uma praia que é constituída por sedimentos de granulometria diversa, de tamanho diverso, desde uma areia fininha até seixos e calhaus de abásio, por exemplo, que foi cimentada. E o nome é perfeito, cimento que endureceu, que litificou, que tornou aquele sedimento uma rocha. Então, o beach rock é uma velha praia que foi preservada no registro geológico por esse processo de cimentação. Aquilo chamou a atenção daquele cara que veio a ser o maior cientista do século XIX. Essa daí é um tipo de ocorrência do beach rock. Dá para se notar que ela é composta predominantemente por conchas. Foram essas conchas, né, que foram descritas por Charles Darwin. Essa rocha aqui, formada por grãos de quartzo e conchinhas, né, relativamente grandes, grossos, com esses seixos de abásio e até de feldspato. Tem uma aqui, ó, de quartzo e outro seixo de quartzo. O mais interessante são esses fragmentos de abásio. Encontramos fragmentos dessas rochas ígneas, que são bem mais antigas, têm milhões de anos, dentro dessas rochas sedimentares que são bem mais recentes. Elas são rochas que possuem um mineral chamado magnetita, sendo, portanto, magnéticas, e tem uma interação aqui com o ímã, né, como a gente pode ver. Ao contrário do que o empreendedor e os aliados dos empreendedores estão dizendo, não é uma rocha ordinária, não é uma rocha que ocorre em qualquer lugar. No Rio de Janeiro, você talvez conte nos dedos de uma mão o número de beach rocks. Barra da Tijuca, submerso. Itaipuaçu, submerso. Jaconé, aflorante e submerso. Ilha de Cabo Frio, tem aflorante e tem submerso. Então a gente tem
2 beach rocks emersos no Rio de Janeiro. 2 beach rocks que você consegue descrevê-los e vê-los e tocá-los na praia. Os outros estão debaixo d'água. O da ilha de Cabo Frio, ele tem uma composição completamente diferente do beach rock de Jaconé. Ou seja, o beach rock de Jaconé, ele é o único beach rock dessa composição no Rio de Janeiro. Você tem a Ponta Negra, a própria Ponta Negra, onde ocorrem as rochas mais antigas do estado. Aquilo ali foi um pedacinho da África que ficou pro lado de cá. São rochas extremamente antigas, de bilhões de anos. E que estão lá, tem até caverna na Ponta Negra. Grutas pequenas. Acho que a gente tem a praia, onde tem os beach rocks, e em parte submersos, em parte, né, um pouquinho emerso. Aí quando a gente vai indo para leste, em sentido de Maricá, tem um promontório rochoso grande chamado Ponta Negra, que é um costão de rochas metamórficas. Inclusive, se você sobe no topo do morro, você tem uma vista muito bonita para leste, né? Você olha para Arraial, consegue ver Arraial do Cabo em dias muito claros, né? Você vê Saquarema, Mararono, toda a região dos lagos. E quando olha para oeste, você vê até a cidade do Rio de Janeiro, Pedra da Gávea, né? Então é um ponto, assim, é um promontório que sai no mar. Você tem uma visão de todo o litoral leste-oeste, né? do estado do Rio de Janeiro. Aquela parte da Pedra de Ponta Negra, ela é a ligação com o continente africano. Então, o empreendimento ainda vai ficar lá, vai acabar com essa parte. Esses locais serviram para construir a cabeça do maior cientista do século XIX. Cada um deles, uns mais, outros menos, mas todos eles serviram para que aquela cabeça do cara que revolucionou a biologia, revolucionou a teoria da evolução, da seleção natural, cada depósito, cada local que ele visitou é um local de importância internacional. E não pode ser desprezado. 7.000 anos, a faixa litorânea já estava sendo ocupada pelos sambaqueiros. Muito provavelmente 8.000 anos, né? Então é provável que os sambaqueiros que exploravam a costa, né, que circulavam, quer sendo caminhando pela linha de costa ou explorando o entorno com embarcação, já tivessem visto, observados os beach rocks. Tem exemplares dessas rochas nos sambaquis próximos, que é o Sambaqui da Beirada, o Sambaqui de Moa, com populações que utilizaram fragmentos dessas rochas há 4.500 anos atrás. Eles também contavam com artefatos belíssimos. Aqui no estado do Rio, há lindas peças feitas de pedra, algumas lâminas bem bonitas. As madeiras eram super importantes para complementar os artefatos feitos de pedra, para fazer cercas, eventualmente para delimitar as áreas funerárias, né? Porque nós somos mamíferos, né? E os nossos corpos interessam a vários animais carniceiros. E o que nós sabemos é que os corpos dos sambaqueiros estavam articulados. Então, tinha gente tomando conta e tinha proteção também. Provavelmente existia uma arquitetura funerária para que esses esqueletos pudessem ficar bem preservados. Porque parece que o grande interesse deles era assegurar a preservação dos corpos, talvez relacionado a alguma crença que nós não temos como recuperar. Eles fizeram elaboradíssimos rituais funerários que envolvia acender fogueiras, manter essas fogueiras acesas por longo tempo, oferecer oferenda funerária, né, oferecer comida para os mortos. E muito provavelmente envolvia, inclusive, um banquete fúnebre. Provavelmente muitas pessoas acorriam no evento de morte de uma dessas pessoas. Muitas pessoas se reuniam para esse adeus final. O todo é que faz o valor patrimonial dele. É o caso dos beach rocks. É o todo, o conhecimento que ele traz, o fato de ter sido descrito por Darwin, o fato do homem pré-histórico, o homem do Sambaqui, ter pego fragmentos dele para usar como artefato para a sua sobrevivência, faz dele, dá a ele um valor arqueológico também. Então, ele tem multivalores enquanto patrimônio.
esse valor especial ele é dado por critérios científicos, mas que faz com que determinados elementos, vamos ser mais objetivos, determinadas rochas, por exemplo, elas tenham um valor maior do que outras, ou porque elas são muito raras, ou porque elas descrevem um processo, elas contam uma história muito importante, ou porque elas já foram até apropriadas de outras formas pela comunidade local, sem nem ter essa intenção. A gente quer, na verdade, fazer com que isso aqui seja realmente uma grande sala de aula, realmente um grande museu, cada vez mais trazer mais alunos, mostrar a importância, né? Que a gente está num momento que a gente precisa mostrar, trazer os alunos para essa conscientização, né? Essas zonas costeiras, elas são muito sensíveis. Né? O fato da gente ter esse sistema, né, de beach rocks associado a uma praia arenosa, né, uma boa parte desses beach rocks estão submersos, né, formando quase que um recife de franja ali. Né? Isso aí tem uma importância fantástica. Né? É raro você encontrar sistemas, né, desse tipo aqui no Brasil. Né? O posicionamento dessas rochas, a função dela é muito significativa na proteção da zona costeira. Caso ocorra qualquer tipo de intervenção de engenharia, nós queríamos acrescentar esse detalhe, é que vai ocorrer sérios problemas de erosão costeira nas praias de Jaconé, nas praias de Saquarema. A importância deles está na permanência dessas rochas naquele local. Por isso não é apropriado se falar de um resgate, né? Vamos retirar as rochas para colocar em algum local, um museu e tudo, porque se você retirar as rochas, você está retirando o contexto geológico. Elas são indicadoras, são marcadoras de variação do nível do mar, porque elas estão exatamente naquela posição em que foram formadas. Se forem retiradas dali, elas perdem essa condição. Mostrando que o enrocamento vai cobrir exatamente essas rochas aqui. Essas aqui vão ser definitivamente enterradas, se ocorrer empreendimento. E essas todas daqui até lá vão ser cobertas pela areia do assoreamento, que possivelmente não, está indicado por eles que será de 500 metros. Sendo de 500 metros, toda essa parte principal que vocês estão vendo aqui, que é a área de ocorrência dos beach rocks, será impactada diretamente. Tanto Itaipuaçu como Jaconé são áreas com uma areia muito grossa. Tá? Essa areia grossa, ela reflete o autodinamismo do mar ali. Certo? Ou seja, só o mar com uma grande capacidade de carreamento consegue fazer com que aquela praia tenha esse perfil. Tá? Praias com esse perfil, elas são muito mais sensíveis à poluição. Por quê? Digamos que tem um derramamento de óleo ali. Uma praia com a granulometria grande, o óleo penetra muito mais. Então, a remoção daquele óleo é muito mais difícil, é muito mais danoso para a praia. Tá? A erosão ela vai se propagar. Ela não é local. Ela vai se propagar a uma longa distância. Tá? Em Fortaleza, ela atingiu uma distância de 45 quilômetros de linha de costa. E o Rio de Janeiro também você pode ter, essas regiões elas podem ser afetadas. Modificando, erodindo, acrescendo, né, a praia, erodindo praia. Então, pessoas que hoje têm sua casa, né, na beira da praia, né, é bem possível que em alguns anos tenham sua casa dentro da água. Fortaleza, por exemplo, teve recuo de linha de praia de aproximadamente 300 metros, perda de centenas e centenas de residências. Né? Podemos pensar, sim, que vai ter danos sérios
em Jaconé, né? E os beach rocks, eles, devido a essa costa ser tão submetida a alta energia de onda, né? Ele tem um poder é uma barreira que atenua, que diminui a energia dessa onda. Com isso, a costa desse trecho de litoral não sofre tantos problemas erosionais. Ou seja, é uma dinâmica muito complexa e que essas variáveis todas elas têm que ser levadas em consideração. Eu acho que a gente perde muito, né? Perde ambientalmente, perde socialmente, perde para a ciência, perde para o ensino, perde para o lazer, perde para a paisagem e ganha o quê, né? Eu acho que essa é a pergunta, o que a gente ganha com esse poço? Será que ganha alguma? Quem é que ganha? Essa também é uma outra pergunta, quem é que ganha? Isso para a academia e para que a gente possa entender o processo evolutivo no nosso planeta, até para que a gente não cometa erros do passado e saiba como fazer no futuro, isso é imprescindível. Isso é geologia. É assim que se acha petróleo, é assim que se acha ouro, é assim que você minera qualquer tipo de bem. Então é importantíssimo que a gente saiba. Acabar com isso, você acaba com as pesquisas e você vai ter o porto. Mas não vai ter as pesquisas e não vai saber fazer projeções para o futuro, nem saber o que aconteceu no passado. Se a gente observar bem, agora que a maré está baixa, a gente vê uma série de outros que vão entrando mar adentro. Significa que não são só esses que estão aqui, mas também aqueles que estão para dentro do mar, eles também são importantes para ser estudados. Eles ainda não foram estudados. Toda essa paisagem daqui que você está vendo vai ser impactada. Vai haver uma extração mineral nessa serra e toda a rocha vai ser jogada para dentro do mar nessa região daqui. A quantidade de pedras que eles querem extrair para fazer os moles lá é de um morro que tem por detrás. Só que a quantidade que eles vão precisar, eles vão provavelmente derrubar aquele morro e outros. Vai, claro que vai, claro que vai. Que eles matam para morrer mesmo, claro que vai. Né? Tá na cara que vai, né? Aqui tá. Vai afetar nos bichos, macacos, tem muita gambá para lá e vai subir tudo. Vai impactar todo aquele bioma Mata Atlântica que tem ali. Vai impactar a floresta atlântica, vai impactar a área da praia, né? O que tem de vegetação de restinga, o costão rochoso todinho, porque vão fazer uma estrutura rígida paralela ao costão rochoso, quer dizer, vão matar tudo que é do costão rochoso ali, né? Vai destruir tudo dali. Então, o impacto de uma dimensão completamente inadequada para aquele local. Não há motivos, né? Na região onde se pretende construir o porto, existem 3 espécies que só existem ali. Uma delas é conhecida por peixinho das nuvens. Tem uma área que é formada por brejo. São brejos temporários. E esse brejo, ele é um habitat de uma espécie de peixe específica, que é conhecido como peixe das nuvens, porque é um peixe anual. Ele se reproduz, coloca o ovo na época que o brejo está com água, na época de cheia. Quando seca, esse ovo fica num estado latente. Exatamente. Às vezes pode ficar 2 anos sem chover, 1 ano, 2 anos sem chover, e esse ovo vai ficar latente ali. E quando chove, esse ovo eclode. Então essa denominação peixe das nuvens é porque achavam que quando chovia aparecia o peixe veio das nuvens. A outra espécie é a lagartixa de areia, que é um pequeno réptil de uns 8 centímetros que vive na restinga e se alimenta quando jovem de insetos e quando adulta de apenas 4 espécies de plantas da restinga. A reprodução da lagartixa de areia ocorre uma só vez na vida, e cada casal produz apenas 4 ovos, o que torna o crescimento populacional dessa espécie muito lento. E também habita a região de Restinga o pássaro formigueiro do litoral, ameaçado de extinção em patamar global, muito em razão da urbanização desenfreada que tem causado a destruição de áreas de Restinga. Você vai ver que aqui nós temos arrebentações com ondas de 4, 5 metros. Será que esse porto vai ter tecnologia suficiente para evitar um derramamento de petróleo aqui nessa região, nessa nossa marina? Tem
centenas de tartarugas, de espécies de peixe, até algumas que são ameaçadas de extinção, que vivem nessa região aqui rochosa. Que ali é lugar de desova, tem uma micro prainha, assim, que é um lugar que elas chegam no final da tarde, então imagino que seja para pernoite. Então é um local que vai ser afetado isso, porque não vai adiantar você botar sinalização tartarugas por aqui. Vai acabar com tudo. A gente aqui ainda vive da pesca do mexilhão, né? Que é arrancado na beira das pedras, que a gente arranca de mergulho. Eles vindo pra cá, mexilhão também não vai mais. Aqui você pega até robalo aqui, ó, na boca do canal. Vai ser impossível isso, com certeza. Uma questão de ser uma região marinha que até o Ministério do Meio Ambiente já indicou a tendência à recepção de alta proteção por ser uma área de como berçário, como o leigo falaria, de, enfim, reprodução de espécies, a existência de espécies endêmicas e raras em potencial risco de extinção aqui na região. Várias aves migratórias, elas buscam refúgio também nessas zonas costeiras, essas praias arenosas, buscam alimento, né? Então todo esse sistema, ele certamente vai ser alterado quando a gente fizer qualquer intervenção, né? A iluminação na praia, a erosão, a poluição, construções, o barulho. Hoje em dia a gente tem discutido muito a respeito do efeito do barulho, né, nas comunidades, né, aquáticas. Vai diminuir a quantidade de peixe, vai trazer danos ambientais, qualquer vazamento que tiver na época da construção ou até durante o processo vai trazer problemas que é irrecuperáveis. Olha na água, bicho morto aparecendo o tempo todo. Já pensou? Calamidade. É isso, né? Infelizmente a gente sabe que se acontecer uma obra como essa, vai trazer junto todas essas tragédias, né, ambientais, né? Pra junto da gente, a gente vai ter que conviver com isso, vai ser muito triste. E tem uma coisa dos pescadores, peixe, quando os peixes morrem, tira a vida de muitos peixes. É a vida também, né? Quando tira para alimentar, muito que bem, para a gente alimentar, para vender, para alimentar, mas e aqueles que morrem? Vê que tem água, vê lá que a água fica coalhada de peixe, né? Eu não sou a favor, não. A Marinha vai vir perturbar a gente porque o nosso barco é de pequeno porte e não tem condição de... Eles não dão um rol para a gente ir para lá. E nós não temos condições de comprar um barco de grande porte para poder pescar, até mesmo porque não tem condição, que esse canal é muito baixo. A profissão deles é a pescaria há muitos anos. Desde dos pais para os filhos, né? Dos pais para os filhos. Tem muitos já foram, que Deus levou, mas os filhos estão seguindo o que o pai seguia, né? Vai atrapalhar eles, mas... Moral da história, nós vamos ser prejudicados, nós pescadores. Por quê? A poluição de óleo, que isso vai ter, com certeza vai ter. Nós pescadores não vamos ter como pescar, porque eles vão proibir. E outra coisa, é uma das maiores áreas de pesca. Nossa, é aquela ali que eles vão mexer. É de peixe, gente, vendo do peixe. Se isso aí dá uma zebra, eles vão viver de quê? Eu vou perguntar você, vai viver de quê? Também de nada, né? Vai prejudicar eles, né? Aí não reza só pra gente, reza pelo próximo, né? Vai prejudicar eles, claro, demais. Aqui grudado ao promontório é o canal que liga o sistema lagunar, né? Que é por onde há mais troca com a água do mar, a água do sistema lagunar. Então, aquela passagem de troca de água entre a última lagoa, ou primeira, né, de Guarapina, com o mar, com a dragagem e o andamento da obra, aquelas partículas todas ali em suspensão, aquilo ali vai assorear, pode fechar a boca do canal, pode acontecer problemas sérios. Que a fauna marinha, ela entra pelo sistema lagunar de Maricá, de Jaconé e outros para engordar, para se reproduzir,
para desovar, depois retorna ao mar. Então, qualquer impacto, qualquer estrutura que se coloque ali, ela vai estar impactando diretamente a fauna marinha. Aquilo ali é rota, tá? É rota de entrada de animais, tanto no sistema lagunar de Maricá, como também na Baía de Guanabara. Né? Aquilo é rota de golfinho, rota de baleia, né? E rota dos peixes. Por exemplo, o robalo, ele entra na Lagoa de Maricá, vai até a Lagoa Maior, entrando pelo canal de Ponta Negra. Então imagina, em vez de entrar uma água mais limpa, em princípio, do que a água do sistema lagunar, que tadinho, é para lá que vai todo o esgoto não tratado de Maricá. Então é a hora em que você dá um refresco para o sistema lagunar, exatamente nessa hora onde há a troca. Se em vez de troca de água tiver uma troca óleo com água contaminada, vai ser perfeito, né? Aí o sistema lagunar dá tchauzinho. Nós nos sentimos assim bastante bem apoiados, porque vimos a forma como o Ministério Público abraçou a causa e vem dando um tratamento respeitoso a todas essas pessoas que se colocam contra o empreendimento. É certo que com a entrada do Ministério Público aqui do estado do Rio de Janeiro, essa divulgação ganhou uma magnitude bem maior, né? E tem ajudado bastante na defesa, né, desse patrimônio. Nós não podemos nos desviar de um caminho, né, que a gente chama de devido processo legal, mas ao mesmo tempo somos humanos, então a gente sente, né, a paixão, a emoção também nos impulsiona. E eu acho que foi muito importante ter vindo aqui hoje exatamente para a gente poder ter a noção, ter o contato físico com aquele ambiente ou com aquele direito que a gente está protegendo. Isso nos dá mais força ainda para continuar nessa luta, que não é uma luta fácil. Esse papel do Ministério Público, essa importância que o Ministério Público tem dado a essas questões, tem nos dado mais confiança em que a gente pode, de fato, conseguir a preservação da área, coisa que a gente não tinha. Na verdade, o Estado deveria olhar com muito mais cuidado essa vocação dessa região, através de um forte planejamento, de uma forte participação junto com a comunidade local, encontrar a melhor forma de trazer e de implantar o conceito de desenvolvimento sustentável para essa região. Então é isso que a gente está aqui trabalhando duro, né? Começamos o dia hoje muito cedo e a expectativa é que o dia termine muito tarde, né? Controlando e monitorando todas as forças que estão hoje influenciando o destino dessa região. Com a entrada do Ministério Público Estadual, isso daí ganhou um contorno bem maior, bem mais amplo, muito mais forte. Tá? Eu vejo essa participação do Ministério Público fundamental. O meu genro, uma pessoa culta, uma pessoa dinâmica, uma pessoa de muita disposição, veio passar um fim de semana na minha casa. E de repente ele viu o galo e a galinha ali namorando. E ele falou, o galo vai matar a galinha. Ele ficou desesperado. Aí conversando, ele não sabia como é que a galinha botava ovo, ele não sabia como é que o ovo chocava, ele não sabia, entendeu? Então é isso que vai acontecer. Se o meu genro, que tem toda uma cultura, toda uma estrutura emocional, que tem já uma certa idade, sempre viveu no Rio de Janeiro, chegou aqui, na minha casa a gente tem, né, muitas plantações. Aí, nossa, mas o tomate nasce desse jeito. Eu falei, mas você está gozando com a minha cara? Ele falou, não, meu sogro, não, é verdade, eu não sabia que era assim.
Então imagina então daqui para frente, quando não tiver nada mais disso, e as crianças que nascerem daqui para frente, vai ser história de livro. Tem neto, bisneto e tudo tem. Neto, não vai ficar bem para eles. Não vai mesmo. Porque isso aí, eu moro aqui há 40 anos. Minha filha vai crescer vendo isso aí, a destruição do nosso lugar, né? Eu falei, mãe, eu quero ficar aqui. Eu quero ter meu filho aqui, eu quero criar meus netos junto de você. A minha mãe até mora agora comigo aqui, a outra casa meu irmão mora. Eu queria a minha família próxima. E eu acho que com essa vinda de Porto, acho que um pouco tudo vai se separando. Porque aqui eu tenho os primos, tenho os filhos de primos. A gente vive uma família muito grande e unida. E acho que a gente tem muito a perder na nossa identidade de surfista, entendeu? Principalmente assim na nossa cultura histórica, né, também, porque vem né, de uma geração passada e a gente gostaria de passar isso para a geração adiante, né, nossos filhos e tal, netos. E a gente perder isso é uma coisa assim sem preço, né? Infelizmente, se o meu vídeo passar daqui a 20, 30 anos, não vai ter adiantado de nada. E as nossas crianças, eu tenho 2 netos, um de 11 e uma menininha agora de 1 ano, e tá vindo mais um aí que é filha do meu filho. Então, o que vai ser, né? Amanhã, como é que vai ficar isso aqui? Como é que vai ficar a cidade para essas crianças? O poder é desumano. O poder é desumano. O poder realmente ele quer poder pelo poder e dinheiro sobre dinheiro. E as vidas humanas, as vidas marinhas, não é? Essa beleza toda, como que fica? Então não vai ser mais essa união de família que a gente tem hoje. Eu acredito que isso não é como se estivesse tirando, né, cada um, afastando, castigando a família. Porque a gente não tem culpa de nada, né? Porque a gente veio pra cá e nunca imaginou que isso fosse acontecer. Então isso realmente entristece a gente. Isso entristece, isso traz uma angústia muito grande pra gente. Da gente se sentir assim, sem poder fazer nada. Por que não podemos fazer nada? Um sentimento de derrota e uma frustração de não poder mais ver uma beleza dessa aqui na cidade de Ponta Negra, que é uma cidade maravilhosa e pura ainda. Não só no aspecto da natureza, como o aspecto das pessoas. Aqui ainda existe uma pureza pertinho do Rio de Janeiro. É tipo apagar um pouco da sua história, né? Porque a gente tem uma história aqui. Essa é a Isabela. Esse é o Jarbas. Esse é o Gutierrez. Essa é a Vilma. Esse é o Edson. Esse é o Gilvandro. Essa é a Ana Cristina. Esse é o Kleber. Esse é o Pablo. Essa é a Renata. Esse é o Luiz Otávio. Essa é a Flávia. Esse é o Manuel. Essa é a Zélia. Esse é o Vitor. Esse é o Robson. E eles querem uma única coisa. Nossa,